A filiação do Datena ao PSDB, ela é muito simbólica. Simboliza, primeiro, que a política brasileira está longe de se livrar da pecha segundo a qual as personalidades são sempre mais relevantes do que os partidos, né? O Datena não vai ficar, evidentemente, no PSDB, ele ficará no PSDB enquanto for conveniente, né? O Datena fica em qualquer lugar, não importa o partido, importa a relevância dele como comunicador e a capacidade dele de se conectar com o pedaço mais humilde da sociedade, né? E até alguns estratos médios da sociedade de São Paulo, né? Essa é a primeira simbologia da filiação do Datena. A outra é a potencialização da percepção de que o PSDB morreu e ainda não sabe ainda, mas já morreu. E o Datena chega para ajudar a segurar a alça do caixão, porque um partido que na eleição passada ganhou a prefeitura de São Paulo, né? Reelegeu o Bruno Covas, que depois morreu e morreu de câncer, né? E o vice, que é o Ricardo Nunes, herdou o posto. Agora, a bancada do PSDB derreteu. Havia uma bancada de 8 vereadores, todos eles deixaram o PSDB. O PSDB ficou sem vereador na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores de São Paulo. E um pedaço dessa bancada, inclusive, migrou para o MDB do prefeito, né? E o PSDB, já frequentando a cena política como um zumbi, se esforça para ter alguma relevância nesse processo eleitoral. Aí a Tabata Amaral, ainda dando crédito a, ao aceno que foi feito a ela pelo Datena, de que toparia lá mais na frente virar vice na chapa dela, a ela convém que esse vice venha de um partido diferente, porque agregaria algum tempo à sua propaganda sua propaganda eleitoral, né? Então, o Datena vai para o PSDB sem a menor, não tem a menor importância o partido, importa a manobra. E a Tabata, que inclusive está eh, participando dessa articulação para a filiação do Datena ao PSDB, ela está confiando que o Datena pode virar vice na campanha dela. Mas de tudo isso, o que é mais interessante, Fabiola, e mais simbólico, é essa morte de um partido político como o PSDB, né? A morte costuma acontecer 20 anos, começa 20 anos antes de a legenda fechar efetivamente as portas, né? E foi o que aconteceu com o PSDB. Foi definhando, definhando e morreu. Agora está aí, está em franco processo de decomposição. Já morreu, está morto o partido, está se decompondo. Os vereadores todos foram embora. Ali na Câmara Federal restam 12 deputados do PSDB, 12, um partido que já foi é, a, a primeira força, a segunda força na casa, hoje está com 12 cadeiras, virou um partido nanico, né? No Senado tem um vereador, um senador, que é o senador Plínio Valério, está fazendo um voo solo ali, e é muito curiosa a trajetória do Plínio Valério nas votações, ele líder de si mesmo, ele tem dificuldade para convencer a si mesmo na hora da orientação do voto. A isso se reduziu o PSDB no Senado. E morreu, Fabiola, a legenda morreu, foi empurrada para a cova lá em 2018, já estava ali cambaleando e foi empurrada para a cova em 2018, quando o Bolsonaro implodiu a centro-direita no Brasil e tomou esse lugar, que era do PSDB. O lugar do PSDB na polarização com o PT foi ocupado pelo Bolsonaro em Pode 2018. fazer tudo, não vaza E aqui. o PSDB, no buraco, já em 2022, não teve nem candidato à presidência. O Dória era para ser o candidato, acabou não sendo. Aí teve um candidato em São Paulo, a governador de São Paulo, que era o Rodrigo Garcia, que vinha do DEM, que hoje já nem existe mais, já virou União Brasil, se fundiu ali com o PL do Bolsonaro, né? E o Tarcísio de Freitas ganhou a eleição em São Paulo, interrompendo uma hegemonia de 28 anos. E aquele que mais simbolizava essa hegemonia, que era o Geraldo Alckmin, se tornou o símbolo final da decomposição do PSDB. Ele governou o São Paulo em nome do PSDB por 4 mandatos e hoje é o vice do Lula.
Então, morreu, Fabiola, o PSDB. Então, esse movimento aí da Atena, ele vai ali para segurar a alça do caixão e para tentar dar alguma projeção, ínfima que seja, Segue. ao Ô, Zumbi, ao PSDB, como vice da Tabata. ô Josias está falando aí com uma força, né? Morreu, ele vai segurar a alça do cachorro. Você acha impossível ele ressuscitar o PSDB? O Datena não tem força para Ah, isso? não tem. Não, não tem hipótese. O PSDB acabou, Fabiola, como ator político, como relevância política, na cena política, acabou. O Datena está fazendo ali uma baldeação pelo PSDB, que hoje convém à Tabata, porque, embora os vereadores todos tenham saído do partido, o que conta para a definição do tempo de propaganda ali é o número que tomou posse, né? Não os que deixaram a legenda, né? Então, ainda convém, o PSDB deve ter ali alguns segundos de propaganda, então convém a Tabata agregar essa propaganda. Agora, preciso ver também se ali adiante, na virada da curva, se o Datena de fato vai cumprir esse compromisso, esse acerto com a Tabata de eventualmente ali na frente virar vice na chapa dela, né? Não sei se o Datena vai cumprir esse papel, não. Acha que o PSDB está morto, ou Sakamoto, ou você acha que é possível reativar o PSDB com a chegada do Datena? E que peso ainda tem o PSDB numa eleição municipal em São Paulo? Tá desligado o seu som? Agora vai. Pronto. Fabiola, uma pessoa não reativa um partido, né? Uma pessoa, ela não, ela pode, na verdade, localmente gerar, numa estrutura local, na questão pontual, ela gerar um revigoramento, mas pontual, dá um sentido para o partido, mas regionalmente ou pontualmente, que é o que acontece hoje no PSDB. PSDB, você tem, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, o Marconi Perillo, e alguns nomes ainda que estão em torno de nomes fortes, né? Ou seja, são nomes fortes do partido, ainda de um passado do partido. O Datena é um nome forte, ele vem, ou seja, ele dá uma força local para o partido, pode até ajudar a eleger vereador, porém, você não revigora. Um partido, ele precisa ter uma força nacional, ele precisa ter uma construção nacional. Um partido, ele é nacionalizado. Ah, não pode ter partidos que sejam locais? Pode. Em vários países do mundo, inclusive, ou mesmo no Brasil, tem partidos que estão mais fortes localmente. Mas um partido, de uma maneira geral, ele precisa ter uma força e uma projeção nacional, né? E o PSDB, ele não tem, né? O PSDB, ele não tem. Na verdade, um tanto quanto triste, né? E aí a gente vê que uma certa derrocada do PSDB, ela começa a acontecer, o José falou 20 anos, mas eu vou até falar 10 anos, há 10 anos atrás, quando o PSDB, quando o Aécio Neves questiona, inclusive, o resultado da eleição lá em 2014, né, lá na eleição de 2014, na minha opinião, o PSDB começa naquele momento que era uma referência da direita liberal, né, o PSDB, né, ou da social-democracia, né, lá dentro tinha pessoas de diferentes posicionamentos, ela começa a um caminho de derrocada, porque naquele momento ele abraça práticas, né, que eram antidemocráticas e antirrepublicanas. A questão do questionamento, depois a própria forma como se deu o impeachment e como determinadas figuras do PSDB, impeachment da Dilma, e como determinadas figuras do PSDB agiram naquele processo. Então, aquilo, na verdade, o PSDB, por conta própria, abriu caminho para o bolsonarismo.